Olá pessoal, tudo bem? Grande abraço a todos vocês. Nós estamos com mais um Belterra Podcast, mais uma rodada de conversa. No Belterra Podcast, toda semana é assim, nós temos um convidado. Mas olha, antes de nós iniciarmos, eu peço que você possa se inscrever no nosso canal. Você possa acessar o sino para receber todas as notificações e você pode também deixar o seu comentário e nos ajudar. Compartilhe à vontade. Eu sou Erasmo Moura, vem comigo. E hoje eu tenho um convidado, ele é santareno, ele é escritor, funcionário público, Antônio Evandro. Um prazer muito grande ter você no nosso Belterra Podcast. Sou Erasmo, o prazer é todo meu. E já antecipadamente eu agradeço a você e a toda a produção do programa que me fez esse convite para que a gente pudesse fazer esse bate-papo hoje aqui, eu contar um pouco da minha trajetória de vida e também a gente vai finalizar com essa parte boa da minha história, quando a gente resolveu falar um pouco sobre a história do Projeto For na Amazônia, né, e da sua segunda fase, que é justamente a fundação do Belterra. Pois é, aí você, santareno, de repente você fixa a residência em Belterra. Conta pra gente como foi essa vinda para o município de Belterra. Erasmo, para quem não sabe, inclusive, eu era funcionário público estadual, servidor da Secretaria de Segurança Pública do Estado, eu era policial civil, investigador. E a vida de policial naquela época não era muito boa, até porque eu pouco trabalhei aqui na região, mas foi na região da Transamazônica, sul do Pará, né? E eu ficava muito distante da família, meus filhos ainda todos pequenos ainda em Santarém, e aconteceram alguns problemas, né? E realmente a vida de policial, eu não sei se já melhorou agora, mas não era muito boa não, né? E daí eu estava na iminência, inclusive, né, aquela perturbação realmente ela aparece, comumente, acho que a maioria dos policiais, né? Eu estava na iminência realmente de, na época, ir para Manaus, eu morava em Santarém, né? E foi quando apareceu a oportunidade, através do primeiro concurso público municipal aqui em Belterra. Sim. E graças a Deus eu vim fazer, e fui aprovado na 4ª colocação e logo fui chamado, né? Eu sou servidor da prefeitura, ocupante da função auxiliar administrativo na Secretaria Municipal de Educação. Hoje estou cedido para a administração, Secretaria de Administração. E então, como se inicia toda a minha história aqui em Belterra, que aliás já temos aí cerca de 26 anos, né? Para cá, quando eu vim com a família. Já deveria ter recebido um título de cidadão belterrense, hein? É verdade. Uma comenda. Com certeza. Né? Para cá, eu vim com toda a família, né? Os filhos pequenos, né? Aqui acabei de criar os 3 mais velhos, ainda tive a felicidade ainda de. Eu digo assim que ela é uma belterrense, a minha filha caçula, né? Inclusive agora mês que vem ela completa 23 anos. E Belterra realmente é um local apaixonante, né? E de uma certa forma eu vim assim por opção, né? Vivo aqui, estou aqui, né, por opção. Isso eu falo para todas as pessoas com quem eu converso praticamente todos os dias, em função da forma como eu exerço hoje minha profissão, né? Aqui em Belterra, que é constantemente atendendo turistas nacionais e estrangeiros, né? Turistas do Brasil inteiro e também de vários países aí que constantemente visitam Belterra. E eu até falo para as pessoas, às vezes, que a pessoa não sabe a quantidade de pessoas que passam e visitam em Belterra, né? E eu sei porque realmente eu trabalho nesse ramo, eu trabalho com essas pessoas, né? Então, Erasmo, aqui eu estou, né? E eu acredito nós vamos já falar desse trabalho do recebimento dos turistas aqui em Belterra. Mas lá em Santarém, você ainda muito jovem, eu conheci o Antônio por lá como pagodeiro, hein?
Sim, participava, né? A gente realmente, eu falo às vezes para as pessoas que realmente nós temos, eu surpreendo na verdade, né? Sim. Porque inclusive nas festas de seresta também, a gente ouça. Eu sou muito chegado aos boleros, né? A cantar uma ou outra música, né? Cantor também. Isso, né? E até porque eu falo para as pessoas, né? Que eu sou um dos fundadores do Sorriso Aberto em Santarém. Do Sorriso Aberto, Quando na verdade nem existia ainda o mascotinho, né? Carlos Mechede, que é o proprietário do mascote, né? Ele convidou a gente para a gente fazer um pagode lá na feijoada que ele fazia todos os sábados. E eu, juntamente com aquele pessoal ali do Bloco da Pulga, né? A gente montou um grupo e começamos a animar, né? Então ali nasceu o Sorriso Aberto em Santarém. Então a gente tem toda uma vida também como artista também, né? Também. Aí voltando, já chegando para a Belterra aqui, você teve envolvimento social, né? O que você... Diga, olha, eu já que sou morador dessa cidade, a partir de agora, eu vou me dedicar também a ajudar na parte social. O que você desenvolveu aqui no município? Olha, Erasmo, essa é uma história bem de família mesmo, né? Sim. A gente, quando chegou aqui, a esposa e eu e os filhos, né, a gente sempre foi muito envolvido praticamente em tudo. Na vida religiosa, né, inclusive nós somos um dos fundadores da comunidade Cosme Damião. Né? Aquela igreja erguida ali tem um trabalho, como eu sempre digo, ali tem muito suor meu, de toda a família, dos meus filhos também. Né? E essa foi uma das partes aí. Mas a gente teve outros envolvimentos também, na parte esportiva também, né? Eu já fiz parte do Conselho Disciplinar da Liga Esportiva de Belterra. Gosto ainda, apesar dos meus 58 anos de idade, eu não escondo. Cabelo branco já demonstra isso, né? E garoto. Isso, eu gosto ainda de jogar minha bola. Para tua alegria, tu tem 58? Pois é, e para tua tristeza, tu estava se aposentar ainda, viu? Com certeza, né? Então, mas vai chegar lá. A parte esportiva também, né? Essa parte aí eu sempre fui muito envolvido. Também, há poucos dias nós tivemos aí a realização eu julgo, maior identidade cultural de Belterra, que é a Gincana Cultural de Belterra. Né? A gente sempre esteve muito ligado a tudo isso, né? Eu não sou um dos fundadores dos Piratas, mas a nossa história começa bem lá atrás. O que é legal disso aí é que você, como um cidadão santareno, escolhe Belterra para morar, foi até por uma opção e também porque você passou num concurso, né? Eu sempre digo o seguinte, que você não escolhe a terra para nascer, mas você pode escolher a terra para você morar, para você criar seus filhos, casar, produzir, e você veio para Belterra e diz, olha, eu não vou ficar parado, eu tenho que deixar alguma marca nessa cidade. É isso que você fez. Eu não sei como a posteridade realmente, como as pessoas vão pensar alguma coisa, né, a esse respeito. Né? Porque muitas vezes nem enxergado, nem olha, nem se observa. Eu me preocupo com isso, inclusive eu falo até para as pessoas, lá na comunidade Cosme Damião, eu digo, gente, jamais eu vou querer placa com o meu nome aqui. Eu faço as coisas realmente, eu faço de coração, faço porque gosto. Né? Então sempre tive assim, um envolvimento muito grande com tudo isso. Né? Além de tudo isso, me veio à memória agora também aqui, que a gente fez parte de outros movimentos aqui em Belterra. Eu sou uma das pessoas que ajudou a fundar a subsede do SINTEP, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará. Professores. Isso, a subsede aqui em Belterra. E quando a gente fundou essa associação, esse sindicato aqui em Belterra, começou a história também da nossa primeira rádio comunitária, aliás, única, né? Rádio comunitária, hoje Rádio Serrabel. E a gente, como uma das pessoas que coordenava o sindicato aqui em Belterra, como associação, nós fomos convidados, eu faço parte dessa história. Também, eu não sou locutor também que nem você. Eu não tive esses dois, apesar de, inclusive, com o pessoal, algumas pessoas assim do Projeto Saúde e Alegria fizeram algumas preparações com a gente. Sim. E eu sou uma das pessoas que fez um dos primeiros programas na Rádio Serrabel, aqui era 5 horas da manhã, o Acorda Belterra. Eu mexia muito com os motoras, né, com os passageiros que saem cedo para Santarém, os que vão trabalhar, outros que vão estudar, enfim, vão resolver alguns problemas em Santarém, né? E logo cedo eu mandava aquele abraço, né, para os motoristas, para os passageiros.
E tinha realmente motorista que ligava, né, o som ali, depois me falava, né, olha, realmente, cara, tu é locutor profissional? Eu digo, não. Olha, realmente tua voz é muito boa, o teu papo é um papo muito versátil também, né? E isso realmente motivava a gente querer fazer mais um pouco. Não, rádio é isso, rádio é agradecimento. Quando o ouvinte liga, que alguém está te ouvindo, né? Assistindo é uma coisa também, mas quando está te ouvindo, é gratidão, é muita gratidão. E aí, não quis enveredar pelo lado de locutor? Não. É uma parte assim que realmente não foi, eu posso dizer assim com toda segurança, não foi minha paixão. Tá, deixa eu te falar. Pelo teu histórico, né, que eu já te conheço, a gente já te pesquisou também, trabalhou como secretaria de escola, né, em secretaria de escola, e depois você foi trabalhar a convite no que a gente chama hoje, no município de Belterra, de Centro de Memória. Como é que é esse trabalho lá? O que você acolhe lá com turistas? A história do Centro de Memória de Belterra começa no ano de 2010, quando uma ONG de São Paulo se juntou ao governo municipal e fizeram a revitalização do prédio que é hoje o Centro de Memória de Belterra, a Casa da Memória de Belterra. Ele é material ou imaterial? A gente pode dizer que são os dois. São os dois, né? Então, o Centro de Memória, ele começa a atuar justamente em 2010. Primeiramente, a gente começou a fazer com o pessoal da ONG, que eu citei, e também com a ajuda de alguns técnicos do Instituto Butantan, né, na época, a gente começou a fazer, digamos assim, uma espécie de abordagem, catalogando a toda a comunidade belterrense, pedindo, solicitando que doassem o que tivesse em casa que fizesse um pouco parte da história, principalmente a história norte-americana aqui em Belterra, né? Então, em 2010 começa esse trabalho. Mas eu tive o privilégio de trabalhar efetivamente no Centro de Memória nos anos de 2012 e 2013. E é aí que justamente começa a nascer em mim essa vontade. Quando eu vi um pouco dessa história, que aliás o meu pai trabalhou aqui, ele contava um pouco pra gente. Aí eu comecei a me apaixonar um pouco mais. Ele foi funcionário público aqui? Não, meu pai, nascido em 1920, ele falava pra gente que ele trabalhou aqui diretamente com norte-americanos, inclusive ainda menor de idade, né? Ele contava muitas histórias pra gente aqui e assim, né? Eu sempre falo que ele foi uma das pessoas assim, que me incentivou, inclusive, a vir para Belterra. Sim. Ele, inclusive, passou uns tempos aqui, antes do falecimento dele, passou uns tempos aqui em Belterra com a gente, aqui, né? Digamos assim, em família, né? E depois voltou para Santarém, né? E ele sempre contava muita coisa a respeito, né, da história dos norte-americanos, né? Como foi realmente que ele veio para cá. Inclusive, ele é sepultado em Alter do Chão, né? Da grande família Lobato, né? Descendente dos Borarias, como se chama, né? Borarias. Isso, né? Então ele é sepultado lá. E assim, né? Eu posso dizer assim, que meu pai ele foi uma pessoa assim, nesse sentido, assim, que me incentivou muito, inclusive, quando Belterra se torna município. Ele dizia, olha, vai ter o concurso de Belterra, já que tu não quer ficar aí nessa função que tu diz que não é bom para ti, tu vai, quem sabe, de repente, como policial. Realmente ele estava com razão, né? Ele estava com razão, né? Certo. E daí foi justamente essa pessoa foi esse grande incentivador, realmente, que eu vim inicialmente para cá, para Belterra, também para morar, né? Porque a gente chega aqui justamente já no primeiro ano que Belterra já administrativamente começa a funcionar como município, em 1997. É a sua emancipação, né? Isso. Então, voltando à questão do Centro de Memória, o Centro de Memória é esse local em Belterra onde a gente recebe turistas do Brasil e do mundo inteiro. Sim. E assim, o que me deixa assim, feliz é que todas as pessoas também saem felizes com a história que eu conto para elas, né? Em relação ao que foi esse grande projeto aqui, que se inicia, na verdade, com a fundação de Fordlândia em 28 de julho de 1928
e posteriormente Belterra a partir do ano de 1934. Primeiro projeto, né, que foi lá em Fordlândia, e depois indo um pouquinho mais descendo. Acho que a gente vai contar daqui a pouco, bem resumidamente também, né, um pouco dessa história aí. E então, essa instituição Centro de Memória, onde eu estou no 6º ano consecutivo, né, fui convidado pelo prefeito anterior, né, hoje nós temos um novo prefeito em Belterra, e continua apostando em mim. Todas as pessoas que chegam aqui em Belterra, que muitas vezes são atendidas lá no gabinete dele, que querem saber um pouco sobre Belterra, ele diz assim: vai lá com o Antônio Centro de Memória. Eu sou essa pessoa, graças a Deus, de referência aqui para contar um pouco dessa história, que foi essa história aqui na passagem norte-americana, principalmente aqui em Belterra. Você recebe americanos, holandeses, franceses, italianos, japoneses, são turistas do mundo inteiro. E quando eles chegam, Antônio, eles perguntam, eles vêm em busca de quê? Qual a informação? Olha, eles querem, por incrível que pareça, né? Eu sempre divido a história de Belterra em 3 momentos. A passagem norte-americana, e depois que os norte-americanos entregam o projeto para a União e passa a ser gerenciado pelo Ministério da Agricultura, são exatamente 50 anos. A parte norte-americana de Belterra, fora a Fordlândia, desde quando essa história do Fordismo começa aqui na Amazônia, ela é apenas 11 anos, que é de 1934 a 1945. Né? Então, tem a passagem depois do governo federal, através do Ministério da Agricultura, e hoje com o município. Né? E, por incrível que pareça, as pessoas que visitam Belterra, não somente os estrangeiros, mas também os nacionais, eles pouco querem saber da passagem do governo brasileiro, vamos dizer, até nos dias atuais. Né? Eles querem saber a história norte-americana. Por que Henry Ford veio para a Amazônia? Quanto tempo ele ficou? Por que ele foi embora? Então são questões realmente que eu tenho que muitas vezes explicar para cada uma dessas pessoas. Né? Então é isso que me deixa realmente, como eu falei anteriormente, me deixa feliz, porque eu sei que o meu trabalho está sendo um trabalho bem feito nesse aspecto, e graças a Deus eu estou lá realmente por méritos em relação, por exemplo, aos nossos governantes municipais aqui. Sabe que eles têm uma pessoa lá com quem eles podem contar, que pode realmente transmitir essa história de uma forma real. Até por que eu falo isso? E daqui a pouco, quando a gente falar sobre o lançamento do meu livro, o nome sugestivo, Belterra, a história bem contada. É porque existe, de uma forma em geral, na mídia e em outros canais, e contato também através de livros, muitas histórias sobre o projeto Ford Amazônia. E nem todas, na verdade, assim, eu falo para as pessoas que nem todas realmente falam aquilo que aconteceu, aquilo que realmente foi real. Né? Então eu procurei, ao longo desses 10 anos de pesquisa até o lançamento do livro, eu procurei realmente muitas fontes que falavam a respeito disso. Né? Então eu sempre busco realmente contar aquilo que eu pesquisei a fundo, né? Então realmente é isso. Daqui a pouco estudantes acadêmicos também que vêm muito em busca dessa história sobre o plantio das seringueiras, sobre o Fordismo aqui na Amazônia, e mais precisamente aqui em Belterra. Quantos mais ou menos assim pessoas? Olha, eu estou defendendo a minha tese sobre o Fordismo da Amazônia. Já teve isso aí? Muito. Turistas acadêmicos? Muito. Sabe por quê? Porque essa história é uma história que ela falta ainda ser, na verdade, ela falta ser contada por muitas outras pessoas. Talvez eu tenha dado um pontapé inicial para que as pessoas possam realmente criar essa coragem de falar também um pouco. Não somente daqui de Belterra, né? Porque, como eu já falei, é uma história apaixonante. Então, muitos alunos acadêmicos, principalmente da Universidade Federal do Pará, da UFOPA, eles buscam Belterra porque essa história do Fordismo aqui, ela pode ser vista de vários ângulos. Eu vou dar um exemplo prático aqui. A minha filha, a Rita, ela fez a defesa dela, do TCC dela lá na UFOPA, utilizando justamente parte daquilo que eu já tinha criado aqui, né, historicamente, e ela falou, como ela é do curso de Geografia, então ela falou justamente sobre o espaço físico de Belterra.
graças a Deus ela foi muito feliz, né? Como outros buscam também, realmente, porque como eu falo que pode ser vista essa história de vários anos, tem o histórico, tem o paisagístico, tem o natural, né? Tem a biodiversidade, enfim, uma série, o econômico. Um dia desse o pessoal quase que me deixa em apuros, né? Porque era um pessoal, um aluno de uma turma de economia, eles queriam saber quanto o Ford gastou nesses dois empreendimentos, na Fordland e em Belterra, né? Olha só. Né? A Fordland eu sabia, né? Em Belterra é um pouco assim, algo assim que eu estou estudando mais um pouco, né? Porque na verdade aqui nem o relatório aponta até agora realmente quanto os norte-americanos gastaram. Pois é interessante isso aí, porque assim, todo esse projeto. Já houve assim, turista que chegou, e acadêmicos principalmente, que já fizeram uma pergunta para você que você não conseguiu responder para eles? Olha, quando eu não sei com exatidão, Erasmo, eu prefiro não responder. Mas eu fico na jura do seguinte: olha, eu não sei, mas eu vou pesquisar e vou te dar uma resposta. Né? Então, isso é muito bom. E tem turista que vem, estudante, que sabe um pouco da história mais do que a gente sabe aqui? Olha, tem uns que realmente eles sabem, mas justamente isso que eu falei há pouco, né? Pelo fato de terem lido várias fontes, às vezes fica uma coisa duvidosa. Sim. E que eles vêm tirar essa dúvida justamente aqui em Belterra, porque eles sabem que aqui nós realmente nós somos parte dessa história, né? Eu comecei justamente, como eu falo para as pessoas, a partir do momento que eu vim morar para cá em Belterra, né? Mas eu não assim me exaltando, eu coloco assim que eu busquei realmente estudar essa história assim a fundo, né? Eu sou uma das pessoas aqui em Belterra que inclusive geograficamente conheço praticamente toda a Belterra. Nós já estamos falando sobre o livro, sabias? Nós já estamos falando. Agora a pergunta que eu quero te fazer: quando nasceu, quando você se descobriu que você tinha essa aptidão para escrever? Olha, foi a partir desse momento que eu comecei a trabalhar no Centro de Memória, né? A partir do ano de 2012. Daí depois quando eu saí de lá, né? O livro aqui. Quando eu saí de lá do Centro de Memória, em 2013, eu já tinha alguma coisa a respeito, que inclusive foi isso que eu falei há pouco, né, em relação à minha filha Rita, né? Serviu de base para ela fazer esse trabalho dela isso aconteceu inclusive antes da pandemia, né? Então eu já tinha alguma coisa a respeito, né? Então foi nesse momento aí que realmente eu comecei. Teve aí um intervalo, uma paralisação, porque eu voltei a trabalhar em escolas. Né? Eu voltei a trabalhar em escolas, assim, mas não totalmente, né? Mas eu posso dizer que esse período da pandemia, se foi ruim para muitas pessoas, que a gente sabe disso que realmente foi, para mim foi bom nesse aspecto. Por quê? Porque quando o prefeito baixa o decreto municipal fechando quase todos os estabelecimentos aqui em Belterra, né? Sim. E isso atingiu a gente lá, né? A gente deixou de receber pessoas lá no Centro de Memória. Então eu aproveitava justamente esse momento para avançar na pesquisa. Então esse momento foi fundamental para a gente, né? Então aí a gente já fez o complemento daquilo que a gente já tinha iniciado lá no ano de 2012. O livro, ele diz aqui: Belterra, a história bem contada. Já tiveram outros escritores por aqui, 2 ou 3, talvez o terceiro é você agora, creio que seja, dos livros publicados. Isso. Mas por quê? Você diverge alguma coisa, digamos, dos demais escritores? Cada um tem seu jeito de escrever. Né? A primeira pessoa a lançar um livro aqui foi a professora Terezinha Amorim, historiadora em Santarém, inclusive há dias atrás ela lançou uma outra obra em Santarém. Vi também uma entrevista dela por um canal de TV lá em Santarém também, agora por ocasião do aniversário de Santarém, né, que aconteceu em julho. E ela é uma pessoa que ela é muito entendida. Então ela escreveu um livro, mas eu acredito que pela pressa e pela falta de, digamos assim, de fontes na época, hoje você tem uma facilidade muito grande. Né? Hoje você tem uma facilidade muito grande, muito maior hoje. E ela mesmo percebeu em determinado momento que algumas informações que ela dava não tinham assim, uma devida consistência, ela fez uma errada. Mas você buscou também no livro dela lá? Eu li um pouco, mas inclusive ele não faz parte aqui na minha parte bibliográfica, né? Do meu livro, do meu lançamento. Ele não faz parte, não. E o outro autor é o ex-prefeito de Belterra, primeiro prefeito de Belterra, né?
Otis Silva Santos, Belterra, Sua História, é o nome do livro dele, né? E ele também é uma dessas fontes. Mas ele mesmo me diz, o dele não, o dele é um livro realmente muito consistente. Mas por que se difere dele? Eu considero o livro do Otis um livro de memórias, porque, por exemplo, ele coloca, né, ano de tal, ano de 1934, aconteceu isso aqui, 35, isso. Eu não, a característica do meu é bem diferente. Eu conto a história de uma forma cronológica, mas é uma espécie de romance, né? Então, é uma forma de você falar sobre a história, diferentemente da forma como, por exemplo, o Otis escreveu dele. Tem uma semelhança com o mesmo gênero literário que a professora Terezinha fez também na época, né? Não é difícil saber da história, um pouco porque todos vão contando um pouco dessa passagem pelo Fort aqui em Belterra, e a gente sabe que ele não veio em Belterra. Qual o motivo que ele fez um gasto exorbitante, um montante de dólares, e nunca visitou a cidade que ele criou na época, com carros, casas, né? Tudo edificado, hospitais, boas escolas? Por que ele nunca veio? Nunca visitou? Erasmo, quando a gente lê a biografia de Henry Ford, inclusive ele é modelo para muitos empresários atuais, inclusive do ramo automobilístico, né? Ele foi uma pessoa que ele foi extremamente inteligente. Até o final da vida dele, ele morreu em 1947, com 83 anos, ele patenteou mais de 100 inventos, por aquilo que pareça, né? A razão de ele ter vindo para a Amazônia, se aventurar a produzir a borracha natural, está ligada a uma história que acontece lá atrás, quando os britânicos levam as escondidas as sementes daqui do Vale do Tapajós, né, e fazem aquele que é o maior plantio. Está no livro, né? Está no livro. Tá no livro. Então, aquele que é o maior plantio de seringas do mundo, né, que é lá nos países da Ásia, né? Então, Henry Ford, na verdade, alguns autores ousam dizer, e eu não concordo com isso também, que Belterra se insere naquele momento em que a produção da borracha é o segundo momento de escravidão no Brasil. Digo, não concordo, porque ele montou toda uma estrutura, tanto na Fordlândia quanto em Belterra, que são visuais até os dias atuais, né? Agora, falando justamente de tudo isso, vejam só. Ele tinha medo das doenças tropicais. E naquele tempo... Esse pode ser um dos motivos que nunca veio? Esse foi um dos motivos, né, que ele não veio. Outros até realmente ele dizia que ele não ia perder a viagem muito longa que era, né, dos Estados Unidos até aqui no Brasil, 20 dias a bordo de um navio. Um navio muito lento, não existia, vamos dizer, o setor aéreo que nós temos hoje, né, que é muito fácil, muito rápido. Né? Então, ele nem ia perder todo esse tempo, mas a principal razão era essa, de ele realmente ter medo das doenças tropicais. Ele, na verdade, ele programou, ele planejou 4 vezes vir ao Brasil. E a gente sempre fala da última, que foi realmente, digamos assim, o ponto final nessa vontade dele vir ao Brasil, em 1943, né, quando o Belterra está no auge da sua produção, iniciando inclusive a sua produção, fazendo parte daquele que a gente fala na história brasileira, o segundo ciclo da borracha. A gente nem vai voltar lá no primeiro ciclo, que é uma história também que está sendo contada aqui. Sim. Mas aqui, na verdade, é um resumo, né? Então, qual foi a razão de ele não ter vindo? Nesse momento, ele já estava chegando aos seus 80 anos de idade, né? E quem já dirigia a empresa no mundo inteiro era o seu filho, Henry Ford, né? É filho único? Filho único, né? E precocemente o cidadão veio a falecer, justamente no ano 1943. Então ele perdeu toda a vontade, né, naquele momento, né? Meses antes ele tinha feito esse planejamento que ele viria ao Brasil conhecer
de perto o projeto, né, tudo aquilo que ele tinha montado aqui, né? Infelizmente, nesse momento, ele perde toda a vontade. Foi a última vez a última tentativa, foi em 1943, né? Então, com a morte do filho, acabou toda essa vontade de vir ao Brasil. Mas uma das razões é essa que eu falei anteriormente, ele tinha um certo receio das doenças, da malária, de outras doenças endêmicas que nós temos aqui, né? Tínhamos, na verdade, na época, né? Que muitas já foram, inclusive, controladas, né? Certo. E essa foi a razão principal, a final, na verdade, né, de a Informe ter vindo aqui na Amazônia, foi justamente a morte do filho único, né, no ano de 1943, e o cidadão morre muito, digamos assim, uma idade assim, digamos assim, que poderia ainda somar muito, principalmente para a empresa. Morreu com apenas 49 anos de idade. O filho. O filho. Filho, né? Filho único. Isso. Foi um baque muito grande, né? Com certeza. Então, isso daí refletiu, inclusive, depois na desistência do projeto. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Certo. Antônio, a curiosidade é o seguinte. Quantos mil pés da seringueira foram plantados aqui? Aqui em Belterra. Não, só em Belterra, né? Vamos limitar o município. Não, só permite para fazer assim uma rápida analogia, né? Lá na Fordlândia eles chegaram a plantar aproximadamente 2 milhões de árvores. 2 milhões. Aqui em Belterra eles foram bem mais ousados. Aqui em Belterra eles plantaram 3 milhões e 200 mil pés de seringueiras. Só que eu sempre falo para as pessoas que o fato de eles terem procurado um outro local para fazer a expansão do projeto, eles não queriam cometer as mesmas falhas que eles cometeram na Fordlândia. E eu sempre falo para as pessoas que se o projeto tivesse dado certo na Fordlândia, a Belterra não existiria. Qual foi o erro lá na Fordlândia? Olha, na Fordlândia, muitos erros aconteceram. Primeiro, quando ele adquire a área de 1 milhão de hectares de terras, que redunda assim em 10 mil quilômetros quadrados, é muito chão, né? Ele, na verdade, a gente pode dizer assim, ele comprou no escuro, sem saber. Ele fez o contrato de concessão, né, com o governo do Pará na época, e não sabia, na verdade, o que ele estava adquirindo. Então, a área, ele foi, de uma certa forma, foi enganado. Era uma história realmente, digamos assim, eu sempre digo, rapaz, como é possível? Naquela época, realmente, né, eu acho que faz parte da história universal também. Já existiam os espertalhões, né? Então, por incrível que pareça, há poucos dias a gente estava falando sobre os 150 anos de Alberto Santos Dumont. Sim. Né? Então, a família de Alberto Santos Dumont em São Paulo, eles eram plantadores de café. Acredito que até hoje, né? E o sobrinho dele, Jorge Dumont Vilares, quando descobre a intenção da empresa Ford em fazer um projeto de plantio de seringa na Amazônia, ele se antecipa, vem ao governo do estado do Pará, pede a área de 1 milhão de hectares de terras, e para dar, digamos assim, uma transparência de que a área realmente seria propícia para esse tipo de monocultura, do plantio de seringais, ele planta, inclusive, a próprio punho, alguns pés de seringueira, né, e viaja para os Estados Unidos e vai oferecer para a Unifor. Só que, na verdade, eu sempre considero assim, que foi um conluio, né, assim, um grupo de pessoas assim, que armou realmente tudo isso para a Unifor. Então, a área lá não é própria para esse tipo de monocultura, né, o chão, o solo, o relevo muito acidentado. Isso daí está descrito, inclusive, no relatório de Archibald Jones, que era o norte-americano gerente das plantações lá na Fordlândia e posteriormente aqui em Belterra. O calado do rio, nessa época que a gente começa a viver o verão amazônico, né, impossibilitava as embarcações de chegarem lá. Mas 2 erros por parte da empresa. 2 aí foram os cruciais, que foi a não contratação de um especialista no assunto, né, e a proliferação do fungo que dizimou a plantação, né, o seringal. O microciclosura é o nome científico do fungo. Então, realmente, os relatórios que iam para Detroit, eles sempre eram negativos, né? Então, Henry Ford realmente, na verdade, ele até chegou a pensar em desistir totalmente do projeto, se não fosse realmente o incentivo do filho. O filho é que entra na história nesse momento aí para... Né? Então,
Aqui eu sempre falo para as pessoas que em Belterra o projeto foi diferente, foi um projeto técnico e científico. As pessoas que visitam a gente no Centro de Memória, eu sempre faço questão de mostrar aquele mapa que nós temos na parede. O mapa, inclusive, foi talhado, talhado em madeira, né? Na época. E ali estão presentes as 473 quadras de 400 metros quadrados cada uma. É porque é dividido em quadras, né? Cada quadra era arrendada. Então, a começar justamente depois deles fazerem todos, quando eles descobrem aqui essa área aqui nessa região, eles começaram a fazer pesquisa na região para tentar descobrir um outro local. Eles começaram também como eu falo que eles não queriam errar duas vezes, eles começaram também a pesquisar o porquê que os seringás lá da Ásia deram certo. Né? Então, nós estamos aqui numa elevação, nós estamos aqui a cerca de 160 metros acima do nível do rio. Né? Então, já seria. Outra coisa, aqui o relevo ele é totalmente diferente da Fordlândia, aqui é totalmente plano. Lá ele tem... Isso, então, aqui... o terreno lá acidentado. Eles fizeram pesquisa no solo adequadíssimo, fizeram pesquisas também nos plantios silvestres de seringás que existiam aqui, né? Então tudo isso foi fundamental justamente para que a Belterra fosse um projeto totalmente diferente da Fordlândia. Antônio, a gente lê por aí também que o Ford na época, quando tem essa visão de grande magnata que era na época, é verdade que ele fez o plantio das seringueiras exatamente era em plena Segunda Guerra Mundial, para a produção dos pneus dos seus carros, da marca Ford? Olha, bate no teu livro isso aí? Sim, tudo isso está descrito aí, bem resumidamente. Né? É um livro de fácil leitura, acessível a qualquer tipo de público, desde os pequenos até os maiores, né? Então, tudo isso realmente é verdadeiro. Na verdade, quando ele compra, ele paga pela concessão que deveria utilizá-la por cerca de 50 anos da Fordlândia, e depois essa área de Belterra de 281.500 hectares de terra, que chega mais ou menos a um terço da Fordlândia, da área da Fordlândia, né? Ele, na verdade, queria tornar-se o maior produtor individual, o maior produtor e exportador individual de borracha natural do mundo. Né? E o que foi que realmente, por que isso aconteceu? Ele poderia, inclusive, ter feito esse plantio dele nas Filipinas, lá na Ásia. Mas por que ele veio para a Amazônia? Ele entendeu o seguinte, ele manda inclusive o secretário particular dele, o Ernesto Leopoldo, a fazer uma pesquisa para saber de onde era que os ingleses tinham surrupiado as sementes. O secretário dele vai para as fontes, né, pesquisar e disse, olha, ele sabia que era no Brasil, né? Olha, da Amazônia brasileira, estado do Pará, no Vale do Rio Tapajós. E de lá que o inglês levou as sementes. Então é para lá que eu tenho que ir. Né? E justamente o que ele queria com isso era peitar-se de uma certa forma os ingleses. Por quê? O primeiro carro que ele construiu foi no ano de 1906. Mas entre os anos ele conseguiu assim aprimorar a técnica muito rapidamente. Então o modelo T ele conseguiu entre os anos de 1908 a 1927, ele é responsável por metade dos carros que rodavam no mundo. Né? Cerca de 15 milhões de unidades de carro, o modelo dele vende para o mundo inteiro. Só tinha um problema. Quando os ingleses levaram as sementes daqui para o Jardim de Kew da Inglaterra, Kew Garden da Inglaterra, quando eles produziram as mudas, eles modificaram as propriedades dessas mudas em laboratório, tentando obter, digamos assim, duas situações que fossem favoráveis a eles. Eles já conheciam a história do fungo. Então eles queriam justamente, uma das intenções dele era justamente que as plantas lá se tornassem, digamos assim, resistentes ao fungo. Nós temos 11 variedades de erva no mundo. A nossa é a brasiliensis, a erva brasiliensis, a nossa variedade da nossa seringueira aqui na região. Ela não é endêmica. Aqui, Amazonas, Acre e Selva do Peru. Né? Então,
essa é a que mais produz, em termos de proporção. É a variedade que mais produz. Muitas, inclusive, estão na América Central. E daí, então, a segunda intenção dos ingleses era fazer com que a planta, quando ela ficasse na sua idade de produção, ela pudesse produzir 3 vezes mais do que as plantas, do que as árvores silvestres da Amazônia. E eles conseguiram. Olha só a audácia, eu sempre falo para as pessoas, olha a audácia dos ingleses já naquele início do século passado, início do século XX, né, quando eles modificaram essas propriedades aí da planta. Então, quando eu falo que Belterra foi um projeto totalmente técnico e científico, passa por tudo isso aí. Porque o técnico, que insistentemente Edson Ford, inclusive, tinha um relacionamento assim meio conturbado com o pai, porque era inovador e o pai era muito conservador, né, conseguem contratar um botânico que estava a serviço da Goodyear. Charles Goodyear, inclusive, era amigo particular de Jane Ford, né? E já produziam a borracha também, e tinham adquirido também uma concessão dos ingleses, franceses e holandeses, que eram lá na área, tinha a maioria dos países colônia dele, né? É uma concessão, então eles produziam lá em Sumatra um experimento de plantio de seringais, essas já modificadas em laboratório, e para a Belterra eles conseguem contratar esse profissional, esse botânico, esse patologista, que aliás era um norte-americano que já tinha vindo participar de algumas missões do governo norte-americano para cá, para a Amazônia, para cá, para o Vale do Tapajós. Já conhecia, é um amplo conhecedor, né? Então eles contratam essa pessoa, e essa pessoa, quando ela chega na Fordlândia, ainda no ano de 1933, no ano de Belterra começar a ser construído, ele, de imediato, ele condena todo o projeto realmente lá na Fordlândia. A única coisa que ficou funcionando lá, em relação à questão da produção do látex, foi justamente os laboratórios que eles montaram lá. As atenções voltam a partir do ano de 1934, tudo para cá. E aqui ele desenvolveu técnicas que ele tinha, digamos assim, a experiência dele de vida, no trabalho, né? Ele conseguiu desenvolver. Ele traz para cá, para a Belterra, um manual de técnicas de plantio. Ele era um especialista no assunto. Lá na Fordlândia, a história conta que uma das primeiras vezes que eles meteram fogo na vegetação que já tinham derrubado, foi uma tarde que virou noite. Aqui foi diferente o processo. As quadras de plantação, onde eles iniciaram aqui. Como é que é essa coisa da tarde que virou noite? É por conta da densa fumaça. Densa. Né? Ou seja, fechou o sol e os caboclos da região nunca tinham visto aquilo. Agora diz uma coisa aqui, são várias histórias. Tu conta no teu livro, está aqui de um jeito, os outros escritores contam de uma certa maneira. E essa história do ouro, que o seringal era apenas uma manobra, que aqui tinha ouro que levavam nas toras de madeira. São histórias mesmo? São contos? É uma história realmente intrigante. Por quê? Se você for estudar as cláusulas que foram colocadas no papel, na verdade quem colocou as cláusulas foram os norte-americanos. Sabe por quê? Quando informando os dois emissários dele para negociar a área da Fordlândia com o governo do Pará, a Alzir Bentes era o nome do governador na época, eles pediram uma minuta do projeto, né, na área que ia ser cedida, de que forma eles poderiam utilizar. Simplesmente o governador na época até subestimava as populações tradicionais que viviam aqui no Vale do Rio Tapajós. Lá, antes de ser Fordlândia, o nome da comunidade se chamava Boa Vista, né? Então ele falou para eles, olha, coloca o que vocês querem. Eles não mandaram brasa. Então nesse contrato... No contrato, podia explorar por água, por terra, por ar, tudo isso. Né? Então estava estabelecido tudo isso, né? Eles poderiam usar o solo e o subsolo. Então eles poderiam fazer perfurações, poderiam até ter feito uma usina hidrelétrica no leito do Rio Tapajós, caso eles quisessem, caso a empresa realmente desejasse. E, graças a Deus que isso não aconteceu, porque senão a gente nem tinha mais esses parênteses que nós temos aqui, porque o Rio Amazonas era volumoso, né? A água ia ficar represada lá em cima, e o Rio Amazonas ia tomar conta disso tudo aqui. Tu não acha que o Henry Ford foi enganado?
Olha, tem alguma coisa que tu pesquisou aí? Porque, olha, só mandar emissário, o cara, o magnata, um dos maiores, um dos homens mais ricos da época no mundo. Bom, a concessão de terras do Pará foi doada para ele por água, por terra, pelo ar, para explorar tudo isso aí. O cara investiu $1 milhão aqui, como você falou, mandou apenas emissários e técnicos. Dizendo, olha, aqui tá dando, vai dar certo e tal. E no final das contas o projeto dele não durou tanto assim. Né? Você não acha que ele, com a visão que ele diz, olha, eu já investi tudo isso aí, eu posso investir muito mais e não dar o lucro que eu achava que deveria ter? Será que o Henry Ford, na época, além, evidentemente, de estar com a idade que estava e morreu o filho dele, você não acha que ele teve investido esses valores? Não estou sendo enganado aí. O primeiro engano que ele teve foi justamente isso quando ele adquiriu as terras, que ele poderia muito bem ter conseguido gratuitamente. Se ele tivesse vindo mandar realmente, vamos dizer, sem interferência de ninguém. Sim, mas na época ele pagou alguma coisa para o governo do Brasil? Pagou. Ele pagou, sabe para quem? Justamente para esse plantador de café de São Paulo, que fez passeio entre as pessoas, inclusive, incluindo o próprio governador na época e parlamentares, deputados estaduais que deram apoio para incidir lá aquela canetada, né, cedendo essas terras para a empresa Ford. Né? Então ele foi, sim, enganado, possivelmente até pelas pessoas que ele tinha confiança. Por quê? Agora há pouco você falou justamente, perguntou a questão do ovo, você tem ela tem fundamento justamente através porque estava presente aí. Então o que se ouvia falar a respeito dessa questão aí é que tanto lá na Fordlândia quanto aqui em Belterra, em determinados pontos aqui e lá na Fordlândia, se ouvia uma explosão de dinamite. Ou seja, eles estavam procurando alguma coisa. Tem a história do túnel, que não foi concluído aqui, né? Seria uma via... Há quem diga que era uma rota de fuga ali, justamente para eles esconderem aquilo que está... Tem todas essas situações, né? Então, outra situação de que realmente ele foi enganado, lá nos Estados Unidos, ele combatia muito fortemente os sindicatos, ele não gostava de reunião de trabalhadores. Tanto é que aqui na Fordlândia, Inglaterra, a evangelização ela só se propaga, inclusive depois praticamente da saída dos norte-americanos. A nossa igreja católica aqui ela foi inaugurada em 1946, ou seja, um ano depois da saída deles, né, dos norte-americanos. Então, lá nos Estados Unidos, ele instituiu para o bom trabalhador uma premiação extra de $5. Né? E ele sugeriu que aqui no Brasil se praticasse da mesma forma, começar lá na Fordlândia. Ou seja, o que acontecia? Ia para o livro contábil aquele valor, só que não chegava no bolso do trabalhador. Ele não se empolgava tanto, porque na verdade era um bom salário, muitos sempre sabem, né, da história realmente aqui em Belterra também especificamente, sempre foi um bom salário, então não procuravam ver essa questão, mas realmente foi um outro momento que ele também foi enganado a isso também. Esse bom salário, pessoas que ele mandou para cá para o Brasil. Esse bom salário atraía pessoas, funcionários de todos os estados do Brasil. Houve uma mistura aí. Belterra, especificamente, teve uma influência muito grande nordestina. Até por conta da falta justamente de pessoas para compor o quadro que ia trabalhar em campo, a mão de obra de campo. Né? Então, eu vejo assim que Belterra, até os dias atuais, tem muita gente que são filhos, ainda netos, bisnetos, daquelas pessoas que vieram do Nordeste. Famílias inteiras de praticamente todos os estados do Nordeste, principalmente do estado do Ceará. Né? E eu até me lembro, assim, para ilustrar essa parte também, era que quando eu trabalhava na Escola Santo Antônio, teve um ano que nós tivemos que fazer, foi sugerido pela Secretaria Municipal de Educação, que a gente buscasse construir um enredo para o desfile no 7 de setembro, para a gente ver se a gente poderia homenagear um autor, um autor brasileiro, né? E nós escolhemos Graciliano Ramos, de sua obra Vidas Secas, que justamente fala, né, dessa saga do povo nordestino, né, principalmente no semiárido, né, nordestino, no sertão. Então a gente teve a ideia de construir um pelotão de comunitários aqui em Belterra que fossem parentes dessas pessoas que vieram do Nordeste. E a gente conseguiu em praticamente todos os estados.
do Maranhão, do Ceará, do Piauí, da Bahia, enfim, Pernambuco, Paraíba, praticamente todos os estados. Ou seja, nós tivemos uma influência muito grande, uma influência nordestina muito grande aqui. Né? Realmente, isso é verdade. E por que isso? Justamente por conta da falta da mão de obra. Então, o governo brasileiro, inclusive, interferiu. Fazer esse convite no Nordeste, para principalmente aquelas pessoas que moravam no sertão, que não podia, digamos assim, auxiliar, pegavam aquela família inteira e mandavam para cá, para a região. Eu tenho uma história interessante. Chegou aqui, estava empregado. Com certeza. Dias atrás eu conversei com nosso amigo, já está com 86 anos de idade, Francisco Bezerra, o Tica, e ele veio para cá com a família, com os pais, com 6 anos de idade. E a história que ele conta eu não sabia, eu soube agora recentemente. Porque tem várias histórias. Ele falou que o pai dele tinha uma vontade muito grande, porque ele falava muito no Acre, onde tinha o Xeringá, né? Sim, no Acre. Ele fala que o pai dele tinha um emprego federal lá no Ceará. Por em determinado momento ele largou tudo, pegou a família, aquilo que ele botou no navio e no rumo de Belém. Quando ele chega em Belém, veio o convite. Estavam alistando pessoas para vir para o Projeto FOR. Chegaram aqui em 1943, também, ou seja, no auge, que começaram a produzir o látex. E depois ele falava, né, que um dia ele ia voltar lá ainda. Mas o homem gostou, o pai dele gostou tanto daqui de Belterra e da forma como ele foi recebido, como foi tratado, que ele esqueceu aquela vontade de conhecer o Acre. Pois é, no teu livro, nessa época, vindo os nordestinos, vindo pessoal de outros estados, qual a estrutura, qual a sede que já era montada na época aqui? Aqui em Belterra? O que era oferecido? O que tinha? Bem, além, como eu falo, do bom salário, até porque é o momento da história que as pessoas vão conhecer o dinheiro em espécie. Era pago o quê? O primeiro ciclo da borracha, eu considero que seja... Era pago pelo dinheiro brasileiro em dólar? Em dólar. Né? Em dólar. E só que digamos assim, eles faziam, para poder facilitar, né, faziam justamente essa transferência nas casas de câmbio que existiam aqui, principalmente em Belém, né? Sim. Para aquelas pessoas que resolvessem, né? Por quê? Porque o que adiantava ficar com dólar no bolso? Né? Então, era calculado justamente em dólar, justamente e muitas vezes era transformado aquilo em dinheiro brasileiro na época, né? Então, o primeiro atrativo era justamente esse, a questão salarial. O segundo é que quando a família chegava aqui, ela passava por um período de quarentena. Quarentena é uma expressão que a gente usou agora muito na pandemia. Na pandemia. O que era isso? Era justamente o tratamento não somente daquela pessoa que ia se alistar nas frentes de trabalho da empresa FOR, mas de toda a família. A preocupação de Henry Ford justamente com a saúde foi muito grande. Então isso daí foi um outro diferencial, né? Outra questão foram as casas. Inicialmente, pela pressa aqui em Belterra, as casas foram construídas de palmeira, né? Casa de palha. Do Curuá, né, que a gente tem muito aqui na Redondeza. Então, aquele funcionário que era contratado, ele era autorizado a fazer sua própria casa. Uma casa simples e tal. Mas com o passar do tempo, eles foram substituindo por casas melhores, né? Ou seja, aquelas casas eram provisórias. Isso era para receber as pessoas mesmo, na mão de obra. Para receber justamente as pessoas. O detalhe é que eles sempre primavam por essa questão da organização. Então, a gente vê em fotos antigas aqui que, por exemplo, tinha toda uma padronização. Não era construído de qualquer jeito, tinha um modelo. E todas tinham que seguir aquele modelo com espaçamento entre casas, enfim, uma série de questões que eles colocavam, né? Então, tem todas essas histórias aí que a gente realmente conta a respeito disso. E quando eu fico assim feliz também quando eu encontro pessoas que, quando chega alguém lá no centro de memória, uma das primeiras perguntas que eu faço é de onde as pessoas estão vindo. E a outra é quanto tempo você tem para me escutar. Certo. Mas tinha um caso de passar o dia inteiro te falando a respeito. Tinha uma divisão também, né? Tinha os chefes, tinha aquela classe, né? Aquela casta mais humilde, que morava em casas de palha, depois passaram a morar em casas de madeiras, e tinha aqueles que moravam em casas
com um conforto melhorado, né? Você tinha uma divisão, né, dos americanos. Belterra, se a gente bem olhar assim, foi dividida assim, da forma como eu já coloquei, né? Nos eixos leste, oeste, norte e sul, e dividida em núcleos, né? Núcleos habitacionais. Talvez depois daqui da parte central aqui, a outra assim, com destaque foi ali aquele cruzamento da estrada 5 com a estrada 8, né? Ali tinha um outro núcleo habitacional, a estrada 10 com a estrada 5 outro, hoje o bairro de Santa Luzia era a Vila 129, né? Também outro núcleo, hoje é o bairro de Santa Luzia. Núcleo, né? Bem separados, né? Justamente isso. É onde ficava uma equipe de trabalhadores que gerenciavam uma equipe de trabalhadores de campo. Porém, a vida norte-americana era uma vida totalmente distante da vida dos brasileiros. Tanto é que as pessoas até perguntam, escuta, mas eles não se meteram, não tiveram entrosamento com brasileiros, principalmente os homens? Digo, olha, não. Digo, a única pessoa aqui que casou com uma brasileira aqui em Belterra aqui, foi o Mr. Coleman, que trabalhava como padeiro e açougueiro para a empresa norte-americana. Casou com uma pessoa que morava na comunidade da Aramanaí, mas nem filhos tiveram. E eles tinham uma vida social totalmente distante da vida dos brasileiros. Eles criaram aqui, hoje, onde é a Câmara Municipal, o Parlamento Municipal de Belterra, o Clubhouse, era o local onde eles faziam os acontecimentos sociais deles, distante dos brasileiros. A sociedade mais baixa não chegava nem perto. Com certeza que não. Ali somente as pessoas que eles convidavam. É verdade que tinha um campo de golfe também? Campo de golfe é onde hoje fica nossa principal praça de esporte, né, o estádio Dedé Campo. O campo de golfe aqui de Belterra com 9 buracos, é verdade. E ao redor do campo de golfe uma pista de atletismo. Como o brasileiro não liga para isso, quando os norte-americanos saíram daí, foi transformado no campo de futebol, né? Mas o primeiro campo de futebol, fala nisso, o primeiro campo de futebol é onde fica a estação meteorológica de Belterra. Foi inaugurado, inclusive, pelo presidente Getúlio Vargas quando veio aqui em Belterra. É outra história que nós temos aqui também. Está no livro. Está no livro também. Agora não está no teu livro. O que seria dessa região, incluindo Belterra e Fordlândia, já que eles pegaram essa concessão para explorar por ar, por terra, por água, com a biodiversidade, com a visão, eu digo já nem o Ford em si, mas os americanos em si, que poderia pegar para eles toda essa concessão, com a biodiversidade, os rios que nós temos hoje, né? A nossa vegetação, a nossa fauna, a flora, enfim, que é cobiçadíssima hoje. Os americanos poderiam ter dado uma rasteira no Brasil e passado o muro, quem sabe, para ficar com essa região aqui, não? Poderia ter acontecido isso? Se fosse na visão de hoje. Aqui no livro, até como base... eu não li. Isso é eu que... Uma das pesquisas que eu fiz em relação ao que está no livro do norte-americano Greg Grandin, ele fala sobre Fordlândia, né? Praticamente sobre Fordlândia, muito pouco sobre Belterra. Quantos mil hectares? Qual é a quantidade de terras que foi na época de concessão? 1 milhão de hectares. 1 milhão de hectares. São 10 mil quilômetros quadrados. Olha, imagina, né? Quantidades. Um país. É mais que um país. Mônaco, dá para colocar 4, 5 Mônacos dentro de um país muito pequeno na Europa. Né? Pois é, se tivesse a cobiça que tem hoje, né? Então, justamente falando sobre isso, eu até penso, Gerardo, que se essa concessão ela tivesse acontecido nos dias atuais, eles poderiam justamente, de uma certa forma... Não, ele não ia olhar para o lado do prejuízo do Senegal, não, né? Era território, na época, território norte-americano. Norte-americano. Né? Inclusive, aqui em Belterra, não, na Fordlândia, nasceram filhos de norte-americanos que não perderam sua nacionalidade. Tem um senhor que mora lá em Grove, nos Estados Unidos, que ele veio fazer uma visita aqui, né? Ele já bem idoso, já veio com a esposa, com as filhas, com os netos. Inclusive, ele vai diretamente lá na Fordlândia e ele até chora de ver como realmente a Fordlândia. O que isso há 10 anos atrás. O que foi e o que é atualmente, né? Pois é, ele pegou isso aqui, a concessão, e construiu tudo isso de Belterra a Fordlândia
e entregou de porteira fechada para o governo brasileiro? Ou recebeu alguma coisa em troca? Olha, teve uma espécie de compensação indenizatória em relação à questão que o governo brasileiro tinha responsabilidade justamente pelo pagamento da indenização dos trabalhadores. O governo brasileiro irritou para todos os efeitos, foi um grande prejuízo para a empresa Fósforo. Um grande prejuízo. É por isso que hoje, quando se busca, principalmente de organizações norte-americanas que conhecem um pouco essa história, viram as costas para a Belterra. Inclusive, ontem eu estava explicando isso para uma pessoa, porque a pessoa, inclusive, concorda com isso, porque trabalhou para a empresa Fósforo lá em São Paulo, um cidadão do Rio de Janeiro. Né? Ou seja, onde eles pensam que determinado local onde eles fizeram um investimento e não tiveram retorno, eles viram as costas. Aquilo dali para eles esquecem. Né? Então, voltando ao que você perguntou anteriormente, eu penso até que nos dias atuais, se isso acontecesse, por exemplo, da metade do século XX para cá, os norte-americanos estariam aqui hoje. Por quê? Porque a cobiça pela Amazônia é muito grande. Sim, por isso que eu fiz essa pergunta aí. A cobiça pela Amazônia é muito grande. Tem aqui também no livro um resumo de um estudo que foi feito recentemente no Baixo Tapajós, um estudo de pesquisa liderado por dois professores da Universidade Federal do Pará, da UFOPA, o professor Ricardo e a professora Bruna. Eles colocam ali a potencialidade que o rio Tapajós tem, o Baixo Tapajós, que é a partir de Itaituba para cá. Mas eles consideram mesmo de Aveiro. O estudo dele é de Aveiro até a foz do rio Tapajós, aqui em frente de Santarém. Né? A potencialidade que isso tem. Ou seja, pela cobiça que o mundo tem hoje pela Amazônia. Se fosse nos dias atuais, possivelmente os norte-americanos digamos assim, não seria com tanta facilidade que o governo brasileiro ia voltar eu não vou nem muito longe. Só a Floresta Nacional do Tapajós que vale tudo aí, né? Justamente, a Floresta Nacional do Tapajós cobria todos os prejuízos. Está aqui entre os municípios de Belterra, Aveiro e Rurópolis. Só aqui a parte de Belterra são 83%. E eu não sei se as pessoas sabem se toca nesse assunto aí, que a Floresta Nacional do Tapajós é a unidade de conservação do Brasil que mais abriga pesquisa científica atualmente. Sim. Né? Então, essas pessoas iriam ceder. Não ia abrir mão. Não ia, porque tinha um contrato. E no contrato estabelecia que eles poderiam ocupar por 50 anos. O próprio governo americano podia entrar nessa briga, né? Isso, e poderiam prorrogar esses 50 anos por mais 50 anos. Ou seja, porque estava no contrato. Nós contratamos agora, recentemente, em Inglaterra, a contar de 1934 para cá, 89 anos de idade. Ou seja, os norte-americanos estariam aqui se eles quisessem. Né? Verdade. Então, realmente tem toda essa questão. E a gente vê, né, quando a gente vê o interesse de organizações transnacionais, né, em relação à questão da Amazônia, a gente vê que tem muita coisa ainda, inclusive, para ser estudado, para ser explorado. Né? Não foram aquelas sementes apenas não dos primeiros registros de biopirataria da Amazônia, sim, que vamos dizer que ali se resumiu tudo, não. Até os dias atuais realmente tem muita coisa ainda para ser estudado. Inclusive esse estudo desses professores pesquisadores da UFOPA é um estudo, são 5 artigos na verdade, ele realmente explica muito bem toda essa situação, dessa potencialidade que nós temos aqui, e especialmente aqui em Inglaterra. Eu só fico temeroso com uma situação, Arara. Por quê? Porque parte dessas pesquisas que acontecem aqui, a gente não tem o resultado disso. Quem está se beneficiando com isso, ou seja, com certeza essas pessoas entram aqui com a aval do governo federal. Até porque a gente sabe que, por exemplo, aqui mesmo em Belterra, na área que a gente considera urbana, nós temos aquela questão ainda fundiária, ainda muito enraizada lá em Brasília, né? A União realmente até agora não passa esse domínio total. Nós temos a Aparamanaí aqui, e parte dela é uma área de concessão federal também, que é gerenciada pelo INCRA. Ou seja, os prefeitos municipais aqui estão de mãos atadas aqui em querer realmente fazer alguma coisa. Às vezes as pessoas criticam. Nós tivemos recentemente aí no município irmão nosso aqui também, Mogi dos Campos, a festa nordestina, né? E a gente conversava que poderia inclusive ter sido uma das identidades culturais de Belterra, né?
Mas alguém olhava por outro lado e disse, aqui olha como está o município, a presença nordestina é diferente, gente. A história de Bom Jesus Campos, apesar de ser mais nova do que a gente, nós estamos administrativamente com cerca de 25 anos como município, né? Mogi dos Campos é mais novo um pouco, só que lá eles não têm o problema que nós temos aqui, né? Então eu vejo essas questões assim, que está muito atrelado, o problema das muito preso em Brasília ainda, né? Governo federal. Isso, né? E tem essa questão aí, quem é que está sendo beneficiado com essas pesquisas que acontecem por organizações internacionais que fazem essas pesquisas aqui na Floresta Nacional do Tapajós, né? De uma certa forma, assim, as pessoas que moram lá estão sendo enganadas, né? Porque de uma certa forma eu vejo assim, que as pessoas que moram na Floresta Nacional do Tapajós, as comunidades, eles são enganados com aquele pouquinho que eles levam para ali. Na verdade, o que estão tirando a gente não sabe, quanto realmente essas pessoas estão colocando no seu bolso a gente não sabe, né? São questões que aqui em Belterra, acredito que nem mesmo, vamos dizer, o nosso prefeito ele sabe dessas informações. Com certeza que não. Entendi. Antônio, vamos vender o livro? Sim. Então, uma história bem contada. Diz pra gente quanto vale o livro e onde pode ser adquirido. Tá certo, Erasmo. Olha aqui, Belterra, a história bem contada, né? E justamente eu pensei nesse nome sugestivo. Outros assim eu poderia ter colocado, né? Mas justamente por quê? Porque a minha preocupação é em relação a uma questão aí. A gente falar onde encontrar e mais ou menos quanto é o preço, né? Quanto é o valor. O valor tão irrisório que praticamente não dá para comprar 1 quilo de carne, né? Então, porque praticamente todo historiador que fala da história de projeto Fora da Amazônia, ele diz que todo o projeto foi fadado ao fracasso. Você não concorda com isso? Não, você não concorda. Constantemente ele enfoca muito essa pesquisa justamente na Floresta. E esquece que Belterra existe. Que Belterra realmente é essa fase, como eu já falei, técnica e científica. As árvores de Belterra, as seringueiras de Belterra, dos 3 milhões de espécies que a gente já citou, aproximadamente 2 milhões de árvores tiveram o mesmo tratamento que as árvores asiáticas. O que foi que aconteceu? O botânico contratado viaja lá para a Sumatra e consegue trazer mudas modificadas no laboratório, né? E faz, através do processo de enxertia, essa mudança aqui. Então, ou seja, é uma coisa totalmente diferente, né? Além, Erasmo, desse nome sugestivo, justamente em função dessa, digamos assim, dessa falta de conhecimento de quem escreve qualquer coisa a respeito, não que eu seja um cara, né, eu não quero jamais me exaltar isso. Inclusive, no final do livro eu coloco, eu estou aqui aberto a discussões, né? Se alguém achar que aquilo que a gente escreveu aqui não é aquilo que realmente aconteceu. Sim. Né? Além justamente dessa história bem contada, da forma como eu acredito que pensei, né? Nós temos aqui assim, né? Eu coloco aqui como subtítulo o projeto FOR no Vale do Rio Tapajós e os empreendimentos colonizadores na Amazônia. Eu faço assim uma abordagem sobre tudo aquilo que aconteceu desde a virada do século XIX para o século XX, inclusive até nos dias atuais. Nós temos aqui, por exemplo, aqui perto de nós, aqui na região oeste do Pará, nós temos aqui 2 projetos de extração mineral, que é no Vale do Rio Trombetas e o projeto da Alcoa em Juruti. Então eu faço uma analogia sobre isso, sobre a construção das hidrelétricas, construídas as 2 maiores do país, que são aqui no estado do Pará. É uma coisa que eu não concordo. Por que a gente paga uma energia tão cara, muito mais cara do que quem está lá no Sudeste, e que a energia vai daqui? Não dá para a gente entender uma situação dessa, né? Então, justamente eu faço uma abordagem sobre tudo isso, para chegar, justamente, finalizar com essa questão do projeto FOR, aqui no Vale do Tapajós, especialmente sobre Belterra. É uma, digamos assim, uma exaltação que eu faço para Belterra. Eu falo com toda sinceridade. Quando eu vim para cá, eu vim com essa intenção justamente de, se não mudar a história, mas dar uma outra direção para ela que muitas vezes não era dada. Justamente através disso aqui. Foi por isso que realmente eu me dediquei durante cerca de praticamente quase 10 anos para poder chegar a isso aqui. O volume é bem pequeno, bem resumido,
Linguagem acessível? Com certeza, para qualquer tipo. Tem fotografias? Sim, tem a ilustração. Né? Aqui nós temos aqui, né? Aqui na página final, inclusive, eu coloco uma página única que eu consegui colocar colorida. Nós temos aqui casas aqui do complexo arquitetônico da Vila Americana e da Vila Mensalista, construída pelos norte-americanos, né? A caixa d'água também, fotos aéreas aqui do nosso amigo Adenildo. Agradeço muito ele, me ajudou muito nessa parte de fotografias. Aqui das nossas praias, né? O Rio Pacajós. Enfim, Erasmo, a editora Sólido de São Paulo, a cidade de Barra Bonita, São Paulo, foi a que eu encontrei assim com coragem para me ajudar nesse momento, porque eu corri atrás de muitas ajudas e não tive. Foi realmente totalmente do bolso. Né? Essa era uma aposta, né? Na verdade. Adquiri onde o teu livro? Por enquanto, aqui em Belterra, diretamente comigo no Centro de Memória. Né? Mas eu já estou negociando com a empresa lá em São Paulo, inclusive está chegando uma nova remessa agora, porque a primeira remessa, que foi do lançamento, não tem mais. Eu estou esperando agora, talvez, acho que semana que vem chegue uma nova remessa de livros. E, assim, né, o que eu quero ainda com isso aqui? Eu quero realmente tornar ele conhecido no Brasil inteiro, se bem que eu tenho mandado para muitas pessoas, né, a nível de Brasil. Né? Tem uma taxa aí do correio para o envio, tenho mandado. Inclusive, hoje eu tive uma pessoa lá que, quando eu falei do livro, né, disse, olha, eu não tenho mais, daqui é o meu, daqui de uso aqui, não tenho mais. Não, quando tiver eu quero. O cara é de Pernambuco. Agora com o Belterra Podcast você vai ver muito mais. Viu? Com certeza, né? Então, aqui no próprio livro tem isso é para quem adquire também, que muitas vezes quer trocar algumas ideias comigo, né? Queira trocar os meus contatos, né? Meu e-mail, meu Instagram, o meu contato telefônico, o contato telefônico 992-260572. Esse é o meu contato, que também é o WhatsApp, né? O Instagram até perco, a gente gravar tudo na cabeça. Não dá para gravar tudo. Mas está aqui no meu expediente, aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Antônio Conde Turismo em Belterra. Conde quer dizer de condutor. A gente faz trabalho aqui também, né? A gente faz trabalho aqui de condução aqui. Né? E o e-mail é o acastrobelterra@hotmail.com. Vamos colocar na tela, tá? Vai aparecer aqui. Pode falar que vai ser colocado na tela, tá? Com certeza. Então, só finalizando aí, né, o e-mail, né, o acastrobelterra@hotmail.com. Então, essas são as formas de me encontrar, né? Às vezes eu me surpreendo. Por exemplo, eu já tenho aí agendado umas 5 visitas guiadas para o decorrer até no final do ano, de pessoas de São Paulo, do Mato Grosso, né? Então, às vezes, como foi que eu pergunto também, né? Como foi que você chegou a mim? Disse, olha, eu vi, um dia desse eu me surpreendeu, disse, eu vi o teu contato no site do ICMBio. Né? E olha, vai ver como é que acaba sendo conhecido. Né? E antes que eu esqueça, Erasmo, todos os anos, o Colégio Dom Amando em Santarém, eles fazem um festival folclórico agora no próximo mês de agosto, né? A homenagear o Dia do Folclore, que é 22 de agosto, né? Então eles fazem, inclusive vai ser na última semana de agosto, eles vão homenagear Belterra. E os 2 professores que estão à frente disso vieram aqui comigo também, descobriram meu contato, inclusive com pessoas lá em Santarém, vieram aqui, cada um levou um livro, né? E já tem uma visita com os alunos, que vai ser agora no próximo dia 5, primeiro sábado agora do mês de agosto, e vão trazer os alunos aqui, muitos inclusive que moram em Santarém e não conhecem Belterra. E quando chegam em Belterra se surpreendem, principalmente com essa nossa parte histórica, né? Bom, como escritor você não vai parar de escrever, tem já o que vem pela frente aí? Olha, o desafio é justamente em relação a continuar escrevendo justamente a história de Belterra. Bom, justamente esse período pós os norte-americanos. É justamente o momento mais longo da nossa história. São cerca de 50 anos, que é do ano 1946 a 1995, quando o então governador do Pará, o Gabriel, criou o município de Belterra.
Né? São 49 anos e um pedaço. Aí o próximo livro vem até nos dias atuais. Né? Também, as pessoas têm passado para a gente, né? Tem gente aí que, graças a Deus, comprou, adquiriu e disse, pô, eu quero que tu escreve um pouco sobre a história política, por exemplo, de Belterra. A gente tem realmente muita coisa, né? Anotado, tá, tudo mais. Mas a gente é uma questão de paciência, porque pesquisa é justamente isso. A gente colocar, se não a verdade, mas pelo menos aquilo que mais se aproxime da verdade. Ok. Né? Então é justamente esse daí era o trabalho do nosso livro. Dei toda uma prioridade para nossos artistas. Essa foto de capa ela é histórica, né? Ela é uma caixa d'água que retrata um dos símbolos de Belterra. Aliás, falando nisso, né, além da caixa d'água que trouxeram para montar todas, né, em grandes navios que chegaram aqui, Belterra é uma das poucas cidades da época com hidrantes. E ainda, né, tem alguns hidrantes. Isso, já estão ligados à rede, inclusive, até os dias atuais. As pessoas perguntam, funciona? Eu digo, não funciona mais, mas estão na rede ainda. Certo. E a rede que nós utilizamos para essa finalidade aqui, daí é a rede primitiva. É fantástico, né? Essa criação, a passagem do Ford por Fordlândia, vindo até Belterra, é muito interessante. Que serve de estudo acadêmico, os próprios turistas, né? Chega alguém lá que vai assim, onde é a casa da seringueira? Eu passei por lá mais ou menos e perguntava onde era a casa do seringueiro. Tem em busca, eles não querem ver nada de coisas atuais, querem ver uma história. Eu mostro em fotos. Eu mostro em fotos. Né? Por exemplo, nós temos uma foto aérea. Deixa a caixinha? Como é que é? Tem uma caixinha? Deixa aí. Alguma caixinha para esse? Não, a gente resolveu tirar de dólar dessa parte. A gente resolveu tirar, sabe? É complicado. É complicado, sabe? A gente resolveu tirar, sabe? Faz tempo que a gente realmente... Mexer com dinheiro. E em dólar principalmente. Difícil, né? Sob suspeição, né? É melhor não... Mas eles às vezes querem deixar contribuição. Isso, as pessoas até perguntam quanto paga. Paga alguma coisa? Eu digo, não paga nada. Antônio, agora sim, para você de memória, inglês, francês, americano, enfim. Para japonês e a comunicação com esse povo? Olha, constantemente eu tenho um grupo no WhatsApp, nós temos ali várias empresas de turismo de Santarém e de Alter do Chão. Sim. Né? Então, essas pessoas sabem que, por exemplo, a gente vai ter dificuldade aí nessa parte aí. E daí, quando vem estrangeiros, constantemente já traz o intérprete. Fala, o intérprete faz a tradução, né, para aquele tipo de estrangeiro que está visitando a gente aqui, né. Eu tenho uma amiga aqui em Alter do Chão que ela fala 4 línguas, sabe? Então, uma pessoa que constantemente acompanha essas pessoas. Aí chegou o cara. Como é que tu recebe turista do centro de memória e tu não fala pelo menos 2, 3 idiomas? Assim, pô, mas eles vêm também não falam português? É verdade. Cara, voltando aqui à história da capa, né, que você falou a foto, isso aqui na verdade não é uma foto, é uma pintura. É uma pintura. Só que eu dei prioridade total para nossos artistas locais aqui. O design da capa aqui, todinho aqui, é do nosso pintor belterrense Ediclei Dias, lá do bairro de Santa Luzia. Foi ele quem fez aqui, né, a pintura. Sim. E o trabalho final é do nosso artista belterrense também, uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande também, Bermei Santana. É o nosso chefe de todo, o nosso podcast. Ele fez aqui o restante da arte, né? E quando eu mandei para a editora lá em São Paulo, foi a prova disso, não mexeram em nada, não está perfeito. Perfeito. Né? Preto e branco, principalmente, né? Isso, aqui tem a minha foto aparece aqui, né? Antônio, te fez esse passeio, né, fascinante dos americanos aqui na terra belterrense, em Fordlândia, nessa região toda aqui, perpassando, né, por grandes histórias que aí pode se contrapor. Será que é verdade? O livro está dizendo, uma história bem contada. Pode vir outro e vai divergir, vai dizer, não é isso e tal. Quer dizer, a gente ia ficar falando sobre Ford, que é motivo de estudos, né, inclusive, está na história de Belterra, né? Belterra está incluído na grade curricular, a história de Belterra, conta, né, também. Vai ser dito dos acadêmicos. A partir justamente da fundação da Instituição Centro de Memória em 2010, como a gente já falou, a gente começou, não somente eu, mas outros professores aqui, começaram a pensar nessa ideia de a gente incluir uma disciplina na grade curricular de ensino dos
ensino fundamental de Belterra, que a gente pudesse. É porque é o seguinte, tem gente que vem de fora, sabe muito mais da história da passagem norte-americana aqui do que os próprios moradores. Que a gente pudesse transmitir essa história justamente para o nosso aluno, para essa juventude agora. Eu já dei palestra aqui em muitas escolas aqui no município, na nossa escola de ensino médio, Valdemar Moraes também, para muitos alunos, e sempre eu coloco essa questão de que eles têm que saber um pouco, pelo menos o básico de tudo isso. Por quê? Porque eu sempre falo, olha, tem gente que vem, tem turista que vem aqui em Belterra, é comum a gente vir aqui. Chega ali naquela região da Praça Brasil, em frente à Igreja Católica, e do outro lado a Igreja Batista, e às vezes quer saber alguma informação a respeito daquilo, vê que realmente ali é uma coisa assim incomum. Né? As casas de Belterra do Centro Histórico são casas incomuns. Né? E daí quer saber um pouco da história. Daí de repente aborda um jovem lá no meio da rua, e o jovem não sabe falar nada a respeito. Gente, nós temos, e a gente praticamente brigou por isso. Então quando foi no ano de 2015, a então prefeita resolveu, criou uma lei e resolveu inserir na grade curricular do ensino fundamental do 6º ao 9º ano a disciplina de História de Belterra. Mas, de vez em quando, os professores, nós criamos, inclusive, atualmente nós criamos com o professor Márcio Cardoso, a gente criou um conteúdo para... Porque aquilo que você ensina para um aluno de 6º ano não é mesmo aquele conteúdo que você vai ensinar para um de 9º ano. Né? Então a gente criou justamente uma forma assim, de tentar repassar esse conhecimento. E de vez em quando os professores me procuram ainda, porque sabe que eu procuro cada vez mais justamente a pesquisar e me atualizar ainda mais a respeito, para que a gente possa transmitir para o nosso aluno também uma história mais aproximada de tudo aquilo, embora haja contestação, como você falou. Né? Sim. Antônio, a gente vai chegando ao final do nosso Belterra Podcast. Olha, foi um passeio que nós fizemos, muito legal. Eu quero suas considerações finais. Erasmo e a equipe que lhe apoia aqui, eu só tenho a agradecer realmente nesse momento, não esquecendo nunca pela pessoa temente que eu sou a Deus, primeiramente agradecer a Ele. Eu acredito assim que a vida da gente ela dá muitas voltas, e às vezes a gente pensa que a gente perdeu, mas lá na frente Deus tem um propósito para a gente. Então, esse livro aqui é uma dessas grandes conquistas minha pessoal, fora outras como eu já citei. Então, só tenho realmente que agradecer realmente por esse momento, essa oportunidade, essa possibilidade de a gente falar um pouco a respeito de tudo isso. É um trabalho que a gente faz, e sempre me colocar também à disposição de quem vai nos ver, que vai nos ouvir, e de vocês também que queiram em determinado momento tirar qualquer dúvida, a gente está sempre prontamente, vamos dizer, à disposição para que outros momentos possam acontecer. Então, o meu agradecimento realmente a vocês aí que fizeram esse trabalho, estão fazendo esse trabalho magnífico aqui em Belterra. Tenho certeza que muitas outras histórias virão aí. Gratidão a você, Antônio Evandro, esse escritor santareno, hoje belterrense, que veio falar do seu livro, uma história bem contada, um passeio falando sobre Belterra e Fordilândia, duas cidades hoje encravadas no coração da Amazônia, criada pelo norte-americano. E eu quero deixar para vocês um grande abraço. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, vá lá no sininho para receber todas as notificações, e mais, você pode compartilhar à vontade e deixar o seu comentário. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.